Bom dia, pessoas queridas. Nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto bem importante deste momento, que é o nosso medo. O quanto o medo nos atrapalha, o quanto o medo nos deixa numa situação de estresse, numa situação de ansiedade, o quanto o medo faz com que eu renuncie às coisas da minha vida, renuncie a mim mesmo. O que nós temos que ter bem claro em relação ao medo? O medo acontece por essa situação emocional que nós vivemos aqui dentro. Ou seja, nós temos o medo como algo que nos protege, numa dose pequena. Ele é o que faz com que a gente tenha cuidado em relação a atravessar a rua, em relação a tomar as medidas necessárias em termos de precaução em qualquer situação. Porém, quando ele se exacerba muito, e nós estamos falando disto, nós temos uma perspectiva de um medo que acaba sendo patológico. E esse medo não é o medo instintivo natural da gente, ele é o medo que na verdade nos adoece. A dinâmica de funcionamento do medo, basicamente, nos fala de memórias, de situações antigas que nós passamos, que a humanidade passou, e tem como base dois aspectos principais do medo dentro do inconsciente. Um deles é o medo da morte, tão necessário para que a gente se cuide, porém, quando ele se exacerba, nos leva a essa situação de pânico, de adoecimento. O outro aspecto diz respeito ao medo de abandono, que de certo modo dialoga com o medo da morte, porque como somos filhotes muito dependentes, se alguém, quando criança for abandonado, com certeza não terá condições de sobreviver. Então, abandono, solidão, enfim, é mais ou menos esses aspectos que falam desse medo. Dentro da dinâmica de funcionamento desses medos, ele é retroalimentado, ou seja, na medida em que tu sente medo, a tendência do nosso inconsciente é reproduzir situações de maior medo e com isso nós ficamos com mais medo ainda e isso se transforma numa espécie de bola de neve. São informações distorcidas muitas vezes, ou direcionamentos unifocais, ou seja, olhar para um lado só, numa perspectiva só, que faz com que esse medo se intensifique cada vez mais e se transforme em um pânico, ou numa situação de comoção coletiva, uma histeria coletiva, ou coisa do gênero. É como se a morte estivesse cada vez mais perto de nós, e nós tivéssemos, portanto, que ter uma força cada vez maior para enfrentá-la. E aí se estabelece os mecanismos de luta-fuga, muitas vezes a gente entra em processo de negação, enfim. E vai se fortalecendo esse medo cada vez mais ao ponto de nos dominar, de nos paralisar. As consequências principais desse medo, então, intenso, estão relacionadas então à ansiedade, que dá uma sensação muito ruim, que mexe com o nosso corpo, nós ficamos sentindo todas essas reações orgânicas, aceleração cardíaca, respiração também, sudorese, muitas vezes até enjoo, enfim, boca seca, nós sentimos várias sensações desagradáveis no corpo. E também as consequências desse medo estão relacionadas a situações de autossabotagem, situações em que nós nos congelamos, digamos assim, diante da vida, diante de atitudes que nós precisamos tomar para que a vida tenha a sua fluência natural. Bom, nós precisamos, neste momento, muito de recursos para amenizar este medo. Nós podemos usar recursos, um dos mais importantes do meu ponto de vista, que é o autoconhecimento, que nós compreendermos como é que esse medo se alimenta, porque ele se alimenta em cima de distorções de realidade, ou em cima da fixação de uma determinada informação ou distorção de informação que por alguma razão nós fixamos.
Então nós temos que cuidar muito neste momento com informações distorcidas, com situações que nos levam a um pânico ainda maior. Então esse cuidado com o medo, essa questão do isolamento, precisa ser enfrentado com recursos inteligentes, conhecendo a dinâmica de funcionamento de tudo isso, vendo como é que os medos se fortalecem ainda mais, essa fixação, né, de olhar só para situações que geram mais medo ainda. Então nós precisamos ter muito claro as atitudes práticas, que é o que é que eu de fato posso fazer diante de qualquer situação. E ver, avaliar bem como fazer isso. Outro recurso muito importante é a meditação. Nós aprendermos a meditar, nós buscarmos recursos que nos ajudem a meditar, que é aprender a sentir o corpo, aprender a se sentir no aqui e agora, no estado de presença e poder estar atento em relação à observação dos pensamentos e não a identificação com o fluxo deles, que nos leva sempre a um lugar de maior sofrimento. Olhando esses dois aspectos, levando em consideração esses dois aspectos, com certeza os medos serão amenizados. Eu preciso também de atividade física, eu preciso também estar ciente de que eu estou fazendo do que posso, né, tomando todos os cuidados necessários para o que eu estou enfrentando, independente do que seja. Certo? Beijos na alma. Gratidão.